Salve, salve, guerreiros. Tudo bem? Queria compartilhar um pouco com vocês sobre a minha trajetória até aqui e escrevendo a respeito da minha vida e o que tem acontecido comigo. Eu acho que uma palavra de abertura está em Eclesiastes 10, 2 e 3. Diz o seguinte: para quem é sábio, é muito natural fazer o que é certo, mas para o tolo, o natural é fazer o que é errado. Todos percebem que ele é tolo. Até os que não o conhecem notam a sua falta de juízo. Se eu for olhar o início da minha vida, esse texto resume muito bem como foi o começo. Para o tolo, o natural é fazer o que é errado. E além de fazer o que é errado, eu coloco aqui que o tolo ainda tem orgulho de suas tolices. Porque para ele aquilo é legal. Faz as pessoas à sua volta darem risada, se divertirem. Ou seja, ele passa a ser o bobo da corte. Minha infância foi dentro de restaurante, de beira de estrada, posto de gasolina. Então, meus pais trabalhavam e também moravam lá, né? Então eu cresci dentro do restaurante. Foi muito bom, por um lado. Aprendi muitas coisas, com pouca idade já me virava ali, fazer lanche, fazer suco, atender, mais para brincar ali, mas já fazia, né? Então, um aprendizado muito grande, né? Só que em contrapartida, os exemplos à minha volta ali não eram dos melhores. Meu pai, meus tios, os próprios balconistas ali, funcionários, garçons, o pessoal que trabalhava de frentista ali, aprendi muita coisa errada com eles também. O pessoal bebia demais, fumava demais. Na frente, do outro lado da rodovia, tinham dois prostíbulos, né? Duas zonas, né? Então o pessoal frequentava bastante aquele local. Então, durante a minha infância, qual era a figura do homem? A figura do homem é o que conseguia beber mais que os outros, era o que pegava mais mulherada, que era o cara que ficava por último lá, que ia até o fim, que aguentava até o final da noite lá bebendo. Esse era o homem, a figura de homem que era o meu exemplo a ser seguido, né? E por um bom tempo eu me esforcei bastante para seguir esse exemplo. Eu queria ser como eu vi os homens que eram meus exemplos, eles eram daquele jeito. E era isso que eu queria. Então, eu comecei a beber muito cedo, eu comecei a fumar muito cedo. E eu cresci talvez num ambiente ali, minha mãe e meu pai trabalhavam demais. Minha mãe, principalmente, ela acordava bem cedo e ia dormir bem tarde, quase não tinha tempo muito para. Aí eu tinha a minha irmã bem pequena também, o tempo que ela tinha para se dedicar era para minha irmã ali. Eu fui criado solto aí nesse ambiente, né? E numa dessas zonas ali era uma chácara e tinha um campo de futebol, né? Aí os frentistas, os funcionários ali iam lá jogar futebol.
E aí depois do futebol eles ficavam tomando cerveja, entravam para dentro lá e ficavam tomando cerveja, jogando sinuca lá. E com 7, 8 anos aí eu já frequentava esse ambiente. Meu tio me levava junto. E aí, então eu vi coisas e vivi coisas durante essa fase da infância que talvez um adolescente de 17, 18 fosse pesado para um adolescente de 17, 18 anos viver. Eu vivi com 7, com 8. Então isso afetou um pouco a minha infância ali e o começo da vida adulta, porque os exemplos que eu tinha eram exemplos errados, né? Então por muito tempo eu fui tolo. Por muito tempo eu fui tolo. Com 16 anos eu sofri um acidente de carro, dei PT no Monza da minha mãe. Minha mãe tinha acabado de refazer o motor do Monza, 92, vinho, e abracei uma árvore com o carro. Tomei uns 5, 6 pontos no lábio aqui, até hoje tem uma cicatriz aqui no lábio. E um amigo meu que estava comigo quebrou o braço. Então foi um tempo difícil nessa fase. Daí então eu bati o carro umas 5, 6 vezes depois disso. Sempre com muita bebida. Não tinha muito limite, né? Fiz minha mãe sofrer demais durante esse tempo. E minha mãe orou muito por mim. A recordação que tenho é o joelho dela dobrado e ela lá no sofá da sala esperando eu chegar. Então, se hoje eu estou aqui é porque o Papai do Céu ouviu as orações da minha mãe. Foi o fruto de orações da minha mãe. Seguindo um pouco na história, aí eu morava no interior de São Paulo, morava em Assis. E aí no primeiro ano de faculdade meu pai insistiu para eu ir para Curitiba, né? Aí fui morar em Curitiba, estudar na PUC, mas eu estudei 3 semestres na PUC e nos 3 semestres eu não passei nenhum porque eu repeti todos por falta. E aí eu abandonei a faculdade e fui trabalhar com meu pai. Indo trabalhar com meu pai, também não consegui me livrar da bebida ali, estava problemático. Até que acabei se desentendendo com a esposa do meu pai. E nessa época meu pai tinha 16 restaurantes. E um deles, em Jaguareíba, ele tinha recém-comprado e não tinha gerente, estava sem funcionário para tocar. E aí ele me ofereceu, viu, você não quer comprar um restaurante? Aí eu falei, quero. Brincando com ele ali, né? Quero, lógico que quero. Não, pois então, 10 parcelas de tanto, você pode ir lá e assumir. Eu falei, é verdade? Verdade. Eu falei, onde é que é? Jaguareíba. Eu falei, onde que é Jaguareíba? Não sei onde que é Jaguareíba. Aí ele me explicou, é assim, assim, assado. Então foi o último dia do carnaval de 2009. Então vamos fazer 16 anos. Tá fazendo agora 16 anos. E aí fui pra lá. Lembro que peguei 2 carteiras de cigarro, uma caixinha de latinha de cerveja e saí pra estrada procurar onde que era o restaurante que eu tinha comprado. Só que me veio à mente uma coisa que estava mexendo e me incomodando, que era o seguinte, que eu tinha que parar de dar desgosto para minha mãe. Então eu coloquei na cabeça, preciso arrumar uma mulher, preciso casar e preciso tomar juízo, cara, porque minha mãe não merece o que eu tô fazendo. Então, acho que já era o Espírito Santo ali falando comigo e igual eu falei, fruto da oração da minha mãe. Ela orou muito por mim e o Espírito Santo e Deus me alcançou. E fazendo um resumo, me veio 2 lembranças do carnaval. Hoje, carnaval, finalzinho do carnaval, e 2009, final do carnaval, assumi o Mirandinha. E eu lembro de uma passagem que eu estava no carnaval também.
uns 2 anos antes, acho que 2007, 2008, um ano antes. Eu fui pro carnaval com meu pai pra praia e eu tava magoado com meu pai, sabe? Porque separação, ele tava com outra esposa dele lá e eu tava magoado com ele, sabe? E ele sempre bebeu demais, meu pai. E ele começou a falar de Deus pra mim, que eu tinha que mudar, que tal. Aí eu falei, cara, Deus? Você vai falar de Deus pra mim? Deus, esse Deus que você fala não existe, cara, porque eu seguindo os exemplos dele ali, mas eu lembro que eu blasfemei contra Deus nesse dia. Eu falei coisas que eu não devia ter falado. Justamente porque eu queria, estava magoado com meu pai e queria atingir ele. E aí eu falei coisas que eu não poderia ter falado. E lembrando por essa passagem, eu lembro desse texto. Aí eu faço de Paulo as minhas palavras. 1 Timóteo 1,12, de 12 ao 20. Agradeço a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me tem dado forças para cumprir a missão. Eu lhe agradeço, porque Ele achou que eu era merecedor e porque me escolheu para servi-lo. Ele fez isso, apesar de eu ter dito blasfêmias contra Ele no passado e de o ter perseguido e o insultado. Mas Deus teve misericórdia de mim, pois eu não tinha fé e por isso não sabia o que estava fazendo. Vou repetir aqui, versículo 13. Ele fez isso apesar de eu ter dito blasfêmias contra ele no passado e de o ter perseguido e o insultado. Mas Deus teve misericórdia de mim, pois eu não tinha fé e por isso não sabia o que eu estava fazendo. E o nosso Senhor derramou a sua imensa graça sobre mim e me deu fé, e me deu amor. E o amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. Para encerrar aqui, Paulo fala: o ensinamento verdadeiro e que deve ser crido e aceito de todo o coração é este: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Cara, me vejo muito nesse texto de Paulo. Esse texto aqui também me marca muito. Então foi com essa cabeça que eu fui para Jaguaraíva em 2009, final do carnaval de 2009, com a esperança de parar de dar desgosto para minha mãe, com a esperança de achar uma mulher para casar e sossegar. E durante um mês eu bebi todos os dias em Jaguaraíva. Todos os dias eu bebi. Eu acho que eu vi pornografia todos os dias durante um mês. Só que eu comecei a beber numa pizzaria. Depois que eu fechava o restaurante meia-noite, eu ia para essa pizzaria beber. E lá eu encontrei a Dona Júlia, Maria Júlia. E encontrei o seu Aldo Charri. E um dia à tarde eu estava lá bebendo com o seu Aldo Charri. Não estava trabalhando, estava bebendo lá com o seu Aldo Charri à tarde. E aí chegou uma moça lá, cumprimentou o seu Aldo Charri e eu falei, nossa, me chamou atenção. E lembro que eu chamei o garçom para conversar, fui no banheiro, aí encontrei o garçom no meio do caminho e perguntei quem era ela, né? Aí ele me contou que era filha do seu Aldo Charri, filha da Maria Júlia. Falei, viu, você não me arruma o telefone dela? Aí eu usava brinco. Aí ele gostou do meu brinco, falou, me dá o seu brinco aí que eu te dou o telefone dela. Ah, eu troquei na hora, né? Daí tirei meu brinco, entreguei pra ele e ele me deu o telefone dela. Aí mandei uma mensagem pra ela, a gente começou a conversar e acho que uns 10 dias depois disso a gente já tava namorando. Passou mais uns 10 dias e a gente já tava morando junto. Então, acho que Deus preparou uma bênção muito grande na minha vida, que foi a Juliana, que foi a família dela, que me acolheram muito bem. E eu vim com essa cabeça que eu precisava mudar, né? Passou um tempo, a gente já estava morando junto, e aí a gente começou a pensar sobre ter filhos, né? E aí eu pensei que se a gente fosse ter filho, eu pensei por o nome de Davi, né? Isso em 2010 aí mais ou menos. Pensei por o nome de Davi e
fui pesquisar quem era Davi na Bíblia. E aí eu comecei a ler a Bíblia. A minha história com a Bíblia, quando eu era criança, as únicas vezes que eu li a Bíblia é quando eu sentia muito medo. Às vezes à noite eu sentia muito medo e eu corria para o Salmo 91. Aí eu lia umas 3, 4 vezes o Salmo 91 e o medo desaparecia. Essa é a minha recordação com a Bíblia quando eu era criança. E aí lá por 2010, 2011 ali fui buscar na Bíblia quem era Davi. E comecei a ler lá Samuel e ali em diante. Pode passar. Pode passar. E aí, buscando saber quem era Davi, foi aí que eu comecei a ler a Bíblia e acabei gostando. E aí comecei a assistir uns cultos online. O primeiro pastor que eu acompanhei foi o pastor Lucinho. Até hoje gosto muito do pastor Lucinho Barreto. O jeito que ele fala, eu consigo... A mensagem dele transmite muito fácil para mim. Tem gente que não gosta dele, que é um pouquinho, às vezes um pouco escandaloso ali e tal, mas eu gosto muito do pastor Lucinho. Ele fala de um jeito que eu consigo captar a mensagem bem fácil. E o pastor Lucinho fez um desafio durante uma das pregações dele ali. Ele falou sobre o livro de Provérbios, contou a história que Salomão escreveu, que Deus se alegrou com Salomão, que ele pediu, quando foi assumir o reinado, ele pediu sabedoria para Deus e Deus se alegrou com ele. Foi o homem mais sábio da história. E o livro da sabedoria, 31 capítulos, e ele lançou um desafio lá, um por dia. E eu topei esse desafio e de lá para cá me apaixonei por Provérbios e, cara, difícil largar Provérbios, porque é maravilhoso, né, cara? Eu acho Provérbios maravilhoso. É muito bom mesmo. E comecei a dar uma endireitada nos meus caminhos ali. Eu parei de beber, parei de fumar, comecei a praticar esporte, emagreci. Quando eu conheci a Juliana, eu estava com 100 quilos. Bebia e fumava todos os dias, fumava 3, 4 carteiras de cigarro e estava com 100 quilos, não praticava esporte. Nessa época fazia 4 anos que eu não jogava futebol. Eu parei de jogar futebol com 19 e voltei a jogar depois que eu conheci a Juliana, com 23. Então eu fiquei 4 anos afastado do esporte, só bebendo e fumando e fazendo as coisas erradas. Então foram 4 anos aí que o Papai do Céu cuidou muito de mim, viu? Dei trabalho para ele. E aí em 2015 a Juliana engravidou. Só que essa história um pouco da gravidez da Juliana foi o seguinte: a gente estava tendo muito problema no nosso casamento, a gente chegou até a pensar em separar nessa época, porque a Juliana estava com dificuldade para engravidar e eu estava afundado apesar de não estar bebendo, eu estava afundado em pornografia. E isso magoava muito a Juliana, até um dia que eu me abri com a Juliana, me abri com a minha mãe, a gente sentou junto, eu conversei e prometi que ia parar com isso, pedi para Deus me ajudar. E quando eu parei com a pornografia, passou acho que uns 6 meses, ela engravidou. A Angelina, uma menina linda, fantástica. Eu acho que Deus não ia tolerar esse tipo de coisa dentro da minha casa, com uma princesa, com uma criança maravilhosa dentro da minha casa, não ia combinar com esse tipo de atitude aqui dentro. Então, quando eu abandonei esse vício, ela veio. Uma bênção de Deus nas nossas vidas. Angelina maravilhosa, uma criança incrível. E em 2015 para 2016, eu já estava tendo o costume de ler a Bíblia todos os dias. Só que a gente tinha um costume lá de sempre passar com o Réveillon com dinheiro no bolso. Uma nota de 100 reais e tal, para dar sorte aí pro mês seguinte, pro ano seguinte. E tava tendo uma festa na casa dos meus sogros, e eu pensei, vou fazer o seguinte, eu fui lá pro meu quarto, eram umas 10 horas da noite, eu fui lá pro meu quarto lá e contei quantas pessoas tinham na festa lá, tinha umas 30 pessoas,
E aí fui lá e rasguei uns bilhetinhos lá e fiz um versículo em cada bilhete lá e fui entregando um por um. Ó, passa isso aqui no bolso. Passa com a palavra de Deus no bolso aí, para que Deus abençoe o nosso ano aí que está começando. E daí na manhã seguinte, eu já compartilhei um texto. Tirei um print do aplicativo da Bíblia ali que eu leio. E do Réveillon de 2015 para cá, eu compartilho o meu devocional da manhã todos os dias. Nos meus grupos de WhatsApp para alguns amigos. E não parei mais. Peguei o hábito de ler a Bíblia, leio quando eu acordo, quando eu vou dormir. E também compartilho. O texto que mais me chama atenção no dia ali, eu compartilho, envio. E a partir desse ano agora eu estou fazendo um videozinho curtinho também sobre o que eu li no dia, no livro da manhã, ou sobre algum assunto que me veio à mente, né? E no ano de 2016, daí eu apresentei a Angelina lá na igreja, para Deus, na igreja presbiteriana, e me batizei. Depois que eu me batizei com 30 anos. Aí eu fui ver que tem outros dois caras aí que também se batizaram com 30 anos, então ficou meio pesado para mim essa obrigação, cara, porque aí, brincadeira, né? Não quero nem me comparar, Deus me perdoe. Mas fui batizado com 30 anos na igreja presbiteriana e um orgulho para mim, muito bom. Pastor Jair, sensacional. Tem uma palavra também que é de fácil entendimento. Gosto muito das pregações do pastor Jair. Muito bom mesmo. Gosto muito dele, da sua família. Projeto Vida, fantástico. Então, aí me batizei, 2016. Mas sempre uma vida meio morna, assim. Nunca assumi nenhum cargo na igreja. Nunca fui a fundo também, né? Apesar de ler a Bíblia todo dia, de estudar a palavra, mas falar para os outros da palavra sempre tive muita vergonha. Orar por alguém também tinha dificuldade, ainda tem um pouco, preciso melhorar nisso. A gente está em evolução, né? Só que ao longo do tempo, aí vai esfriando, né? Aí a pornografia começou a aparecer de novo. E 2023, 2024, em maio de 2024, a Juliana me inscreveu nos Legendários. E, cara, não criei. Odeio o meio de mato. Não gosto do meio do mato. Nunca fui pescar na infância. Então, pra mim, acampar, esse negócio aí não é comigo. Mas meu cunhado tinha ido Legendários e fez uma propaganda pra ela que era muito bom. Ela me inscreveu, comprou barraca, comprou mochila, comprou tudo lá. E eu tentei arrumar compromisso de tudo quanto é lado. Cara, tentei arrumar compromisso, cara, tentei fugir de tudo quanto é jeito dos Legendários, cara. Não queria ir nos Legendários de jeito nenhum. Só que não teve jeito, não consegui escapar. Cara, e aí fui lá, vamos subir a montanha. Cara, o pensamento que me vinha à cabeça lá era: por que eu não fiz isso com 18 anos? Por que eu não vivi essa experiência com 18 anos? Voltando de lá, eu senti que eu precisava acordar, eu achava que era um bom pai, achava que era um bom marido, mas eu vi que eu podia muito mais, ainda posso muito mais, ainda estou aquém do que eu posso. Às vezes a gente se limita, a gente acha que não pode, a gente acha que não consegue, mas a gente é muito mais forte do que imagina, a gente aguenta muito mais pressão do que a gente acha que aguenta. E eu vi que eu tinha que evoluir, preciso mudar, preciso me coçar. A primeira atitude que eu tomei era abandonar de vez a bebida alcoólica, abandonar de vez
pornografia, que apesar de não ser uma coisa corriqueira na minha vida, às vezes escapava. Às vezes uma festa ou outra acabava bebendo e quando vinha bebida, vinha pornografia em seguida. Então, do Legendários para cá, isso não tem mais me afetado e eu tenho conseguido permanecer mais forte nisso. E um outro aspecto que mexeu comigo também nessa mudança foi a necessidade de formar um grupo, uma célula aqui em casa, para falar de Jesus a alguns homens. Aí convidei o pessoal do futebol, convidei o pessoal que não tinha tanto vínculo com a igreja, muitos deles sequer eram como eu, não liam a Bíblia, não tinham experiência em ler a Bíblia, não oravam, não buscavam a Deus, só viviam. Aquela frase aquela música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, né? Vida leva eu. Era assim que eu vivia, e era assim que eles viviam também. E aí eu compartilhei no grupo lá do futebol, lá que tinham mais de 200 homens lá, que eu estava montando um grupo de estudo para falar sobre ser um homem melhor para nossa família, ser um marido melhor, ser um pai melhor. E quem tivesse interessado em participar, marquei lá uma data lá. E começou a vir. O pessoal veio 1, 2, tem dia segunda-feira que não vinha ninguém, tinha segunda-feira que vinha 1, tinha segunda-feira que veio 4, teve segunda-feira que veio 5. E aí o pessoal começou a voltar. E para mim estava sendo muito bom, porque eu tinha que estudar para conversar com eles sobre o tema que a gente ia conversar, né? Então para mim era muito bom os encontros, e está sendo muito bom ainda, porque eu tenho que me preparar para esses encontros, né? Então eu vou mais a fundo ainda no meu estudo. Então está sendo muito legal. E depois dos Legendários eu fui convidado a participar de um discipulado dos guerreiros pelos Legendários, e aí eu estendi o convite a esse meu grupo da segunda-feira. A gente também está fazendo o devocional dos guerreiros lá com o pessoal na segunda, e está sendo fantástico esse devocional guerreiros. Quem não conhece, acho que muitas igrejas fazem. Quem não conhece o devocional dos guerreiros aí, eu recomendo fortemente, porque é muito bom mesmo. Eu tenho gostado demais desse devocional. E está sendo muito bom, mas muito bom mesmo. Lá nos Legendários, eu até, voltando de lá, eu escrevi as 12 lições que eu aprendi lá na montanha. E a primeira delas é a murmuração, né? A murmuração impede a ação de Deus em nossas vidas. Como reclamar e murmurar atrapalha a nossa vida. Às vezes, cara, tá tudo perfeito com a gente acorda, tá calor, tá frio, não sei o que. E da hora que acorda, a hora que vai dormir, num dia que tava tudo ótimo, a gente só reclamou. E reclamar, cara, além de afastar Deus da gente, a gente cria um ambiente pesado para as pessoas que tá à nossa volta. Fica horrível para quem convive com a gente, quando a gente só reclama, em tudo a gente vê defeito. O Dr. Augusto Cury até brinca num livro dele que às vezes a pessoa tá tão viciada em reclamar que ela tá apta a trabalhar numa oficina mecânica, porque se dá a partida lá, ela já acha todos os defeitos já. Ela tá tão viciada em achar defeito dos outros e reclamar que ela, cara. E aí eu percebi que eu preciso melhorar muito nessa área. Muito nessa. E qual que é o oposto da murmuração? A gratidão. Então quando a gente reclama, murmura, a gente não está sendo grato. Uma das orações que eu faço para Deus hoje é que Ele abra os meus olhos no meu dia a dia, para que eu veja a beleza, a maravilha desse mundo, a maravilha das bênçãos que Ele tem colocado em nossa vida. Deus é maravilhoso. Esse mundo é maravilhoso que Ele deu para nós. Se a gente ter um pouquinho de noção, o Dr. Augusto Cury também fala sobre admirar o belo. Se sentir maravilhado por ver um céu azul, árvore, cara, ver a beleza da natureza. E quando você consegue ficar feliz em ver a beleza da natureza, a vida fica mais leve. Quando você passa a achar motivos para agradecer em vez de motivos para reclamar, tudo fica mais leve. Cara, é fantástico quando você começa a treinar, agradecer. Treinar, agradecer. E treinar, não reclamar. Treina e não reclamar.
Então essa foi uma das principais lições que eu tive lá no Legendários. Teve outras, mas uma outra lição que bateu muito em mim é quando um erra, todos pagam. Quando o pai de família erra, a família inteira paga. E eu vi muito isso na minha família. E sobre quebra de maldição. Voltando aqui um pouco para a minha anotação, Êxodo 20 diz o seguinte: eu castigo aqueles que me odeiam até os seus bisnetos e trisnetos. Em outra tradução fala assim: eu sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. E aí eu tenho vivido com esse texto na minha cabeça. Eu preciso ser o homem da minha casa responsável por quebrar essa maldição. Eu sou o homem da minha família que procura amar a Deus, obedecer seus mandamentos para que Ele trate com bondade a minha família e abençoe até 1000 gerações da minha família. Em Deuteronômio 11, 26, diz o seguinte: Moisés disse ao povo: hoje vou deixar que vocês escolham, se querem bênção ou maldição. Vocês receberão a bênção se obedecerem às leis do Senhor nosso Deus, que estou dando a vocês hoje, ou receberão a maldição se não obedecerem às leis. Então eu tenho, esse texto me bateu muito na minha cabeça aqui. Aí eu queria ressaltar com vocês a importância de um homem se purificar, de o homem da casa buscar a bênção de Deus para a sua família e para a vida da sua família. Deuteronômio de novo, 7. Lembrem que o Senhor nosso Deus é o único Deus, Ele é fiel e mantém a sua aliança. Ele continua a amar por 1000 gerações aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Então, para mim tem sido muito forte isso, Eu tenho que ser o homem da minha casa a quebrar as maldições que veio de gerações passadas. Eu tenho que ser o homem que é responsável pelo mover de Deus nas 1000 gerações da minha descendência. E você, irmão? Você tem buscado a Deus? Você tem sido o homem que amaldiçoa ou abençoa a sua casa? Essa reflexão tem sido constante na minha cabeça. Então, durante o meu dia a dia, eu busco sempre viver de um modo que agrade a Deus. Vou errar, mas vou reconhecer que errei. Não vou ser igual eu era antes, que eu errava e me orgulhava do erro. Hoje eu me envergonho e me arrependo do meu erro. E peço perdão a Deus e que Ele corrija os meus caminhos. Essa quebra de maldição foi uma das principais lições que eu aprendi lá nos Legendários e tenho trazido para a minha vida agora. Então, e aí nesse ano eu venho buscado ler mais, estudar mais, participar de mais grupos de estudo, tenho feito meu devocional diário, gravado um vídeo, compartilhado a palavra e tenho pedido para Deus me usar todos os dias para que Ele me capacite para ser usado nas mãos dEle como um instrumento na mão dEle, sabe? E Deus tem feito maravilhas para mim, e eu já tinha todas as bênçãos, eu só não conseguia enxergar. Ele tem aberto os meus olhos para ver as maravilhas que Ele tem feito por mim, pela minha família, pelas pessoas à minha volta. E aí eu queria encerrar esse meu testemunho aqui com Eclesiastes, Salomão, né? Eclesiastes 12, 13. De tudo que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus, obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizermos e até daquilo que fizermos em segredo, seja o bem ou seja o mal. Deus te abençoe, meu amigo. Deus te abençoe e creia em Deus. Ele é o nosso Salvador. Ele derramou sangue na cruz para nos dar a salvação. E obedeça a seus mandamentos. Busque a Deus, ore para Ele te abrir os teus olhos, para que Ele te use, te capacite.
E é esse meu pedido, que eu continuo fazendo a Deus todos os dias, que Ele me ensine os seus caminhos e que Ele abençoe a minha vida, abençoe 1000 gerações da minha família e que todos nós possamos ser usados por Ele. Deus abençoe grandemente, obrigado por ter tirado um tempo aí da sua vida para ouvir meu testemunho e precisar, só me chamar aí que estou à disposição. Valeu? Deus abençoe. Tchau, tchau. Valeu!